Então, vamos lá. Você já leu aí esses dois versículos, né? Vamos ler junto, então. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre... Peraí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos. Enviou a restaurar os de coração abatido e proclamar a liberdade aos cativos, por os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, consolador, Tá falhando consolados. aí. Tá falhando, Claudinei. Oi, pode falar. Tá falhando? A voz tá fugindo. Deve ser Eu sua acho que é a internet, internet Gessé. dele. É, É a internet dele, Cláudio. deve ser sua internet, Gessé. Confere aí, por favor. Ele ia ter travado também. Então, você tem o primeiro apontamento aqui, né, dessa salvação proclamada, né? Então, versos 1 e o 2, o 2, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Lucas, no capítulo 4, vai trazer o cumprimento dessa profecia, né? Lucas, capítulo 4, do verso 17 ao 20, vai dizer: entregaram o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de toda a congregação estavam fixos nele. Então, você que já teve aula comigo aí, né, sobre isso, e você está tendo aula pela primeira vez, qual é a diferença aqui de Isaías 61 e Lucas 4? Qual é a diferença aqui? Eu vou responder, né? Mas não digo que eu vou acertar, né? Sim. Isaías seria, no caso, uma promessa, né? E Lucas seria o cumprimento da promessa, isso, da profecia? Não seria mais ou menos isso? É isso, né? Mais ou menos não. Isso é a verdade, né? Ali, Isaías é a promessa e Lucas é o cumprimento. Jesus cumpre tudo que está em Isaías 61? Essa é a pegada do texto aqui. Volta para Isaías 61, 1 e 2, e vamos ler lá novamente. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Em Lucas, no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou para proclamar a libertação aos presos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual é a diferença que está aí? A vingança ainda não aconteceu. Exatamente, Janos. Então, em Isaías, vai falar desse ano aceitável do Senhor e vai falar da vingança. Só que em Lucas, Jesus não fala isso aqui, ó. Jesus só fala do ano aceitável e fecha o livro. Percebe isso aqui?
Ele só fala do ano aceitável, fecha o livro, e aí todo mundo fica de boca aberta. E aí, o dia da vingança do Senhor vai ser qual dia, hein? O dia da vingança do Senhor vai ser no dia do Senhor, quando Jesus voltar. A segunda vinda de Cristo. Dia do Senhor. Tô fazendo a tela aqui. Então, aqui é a primeira vinda dele. Primeira vinda. Aqui tem morte e ressurreição. Então, nós temos um espaço em que eu e você, nós estamos aqui. Há um intervalo aqui. Opa! Há um intervalo. Estão entendendo? Esse intervalo é o intervalo que Jesus, que João Batista não contava. Esse intervalo é o intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, percebam que João Batista, ele teve o acesso ao início da revelação de Deus, mas ele não teve acesso a tudo. Por que ele não teve acesso a tudo? Porque ele morreu antes. O Isaías, por exemplo, ele coloca essa questão desses eventos em um só acontecimento, né? Mas Jesus, ele vem primeiro, pois tem essa possibilidade desse intervalo, e depois que Jesus vai vir. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tá claro para vocês? Então, quando os discípulos, lá em Atos, capítulo 1, os discípulos vão perguntar a Jesus assim, ó, Atos capítulo 1, verso 6, e os que haviam reunidos perguntaram, Senhor, é este o tempo em que restaurará o reino de Israel? E Jesus fala, não vos compete saber sobre épocas e tempos que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olham, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que disse assim, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo, como vistes partir. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram e foi falar com os 14 unidos, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres. Então, esse intervalo até a vinda de Jesus é a possibilidade, é uma oportunidade da gente pregar o evangelho a toda criatura. Mas o João não sabia disso, porque para o João Batista, aconteceria isso em um evento único aqui, né? É o dia proclamável do Senhor, né? E o dia da vingança. Jesus, eu estou tentando, né? Eu vou fazer uma paráfrase aqui agora. Jesus, eu estou lendo aqui os escritos, e tudo bem, no capítulo 5 você proclamou as bem-aventuranças, capítulo 5, 6, 7, no capítulo 8 tem algumas narrativas, inclusive tem muitos sinais que o Senhor faz, o Senhor cura, o Senhor liberta. No capítulo 10, você chama seus 12 para implementar o reino dos céus, né? Então tá tudo certo, reino dos céus, e agora que você vai vingar Roma, né?
agora que você vai vingar, é agora que você, com o poder do Messias, vai restaurar Israel, não é isso, Jesus? E Jesus fala, cara, os cegos estão vendo, os cegos enxergam, os paralíticos andam. E quando Jesus vai falar isso, vai de encontro, obviamente, com a oração do Pai Nosso. Então, o João Batista, ele está esperando um Messias ou uma representação na prática do Messias que não iria vir naquele momento. Por quê? Porque João Batista morreu antes. Então, João Batista ele não está junto com Pedro, ouvindo lá o anjo, olha, esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Vou te dar a palavra, Marcos. Só um minutinho. Então, perceba que a revelação de Deus, de Jesus, de Messias, ela é progressiva, né? Então, como eu falei anteriormente, Gênesis vai tratar de Gênesis 3 vai tratar sobre o proto-evangelho, descendente da mulher. No Antigo Testamento, lá em Isaías, que vai ter essa ideia mais formatada de um Messias que deveria vir. E em Jesus se cumpre isso, mas se cumpre da forma que Jesus e que Deus havia planejado. Então, sempre tem isso. Para o Antigo Testamento, é tudo num evento só. Para o Antigo Testamento, é tudo em um evento somente. Mas Jesus está aqui fazendo seus desdobramentos. Oi, Marcos. Ô, Claudinei, você falando sobre essa ideia de vingança, né, que está lá em Isaías, que Jesus não cita em Lucas, eu não sei qual aula que nós tivemos, não sei se foi a história da igreja. Você falou alguma coisa sobre a questão de política, nessa ideia de política, e um discípulo de Jesus, não sei se vai estar certo, você pode me corrigir, os irmãos também podem, se eu estou fazendo a colocação certa ou não. O discípulo de Jesus, aqui, o Judas Iscariotes, eles esperavam que Jesus ia trazer essa vingança para os romanos, para libertar eles da política de Roma. Isso aí. Alguns deles tinham essa ideia de que os hebreus, os judeus, estavam sendo escravos de Roma, né? Roma estava escravizando, estava batendo, estava pegando os impostos, né? E fazendo um monte de coisa. Aí Judas, o que Judas Iscariotes faz, né? Tem uma visão de Jesus político e pensa que vai libertar eles de Roma, da escravidão de Roma, dessa ideia de impostos pesados de Roma, e ele vê Jesus como esse político, só que Jesus está mostrando outro caminho, um caminho, né, que não é um caminho político, mas um caminho espiritual. E talvez aí me lembrou dessa ideia aí, né? Então, assim, é isso mesmo, certíssimo. E Jesus veio para fazer essa mudança, né? Mas uma mudança espiritual, não uma mudança agora política. A vingança é depois desse interlúdio aí. Exatamente. Muito. Show de bola, é isso aí. Então você tem esse apontamento, né? E aí, Marcos, não só Judas, né? Mas, né, muitos outros achavam que Jesus era esse que viria, né, com toda a pompa para destronar Roma, para guerrear contra Roma e tal. E não é isso, né? Jesus nunca usurpou nunca teve esse desejo. Então, abre a sua Bíblia ainda em Mateus. Deixa eu achar aqui o texto aqui. Muito bom você falar nisso. Que tem um apontamento bem legal aqui. Que é também uma tentação que Jesus passou, né? Então, presta atenção aqui. Mateus capítulo 14, tem a morte de João Batista e tem a primeira multiplicação dos pães aqui, no verso 13. Até o verso 21 é a primeira multiplicação dos pães, tá? Então, Mateus 14, 13 a 21 é a primeira multiplicação dos pães. No verso 21 vai dizer assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Certo? Então, esse é o verso 21. Os que comeram foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E no verso 22 diz assim:
Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Então, olha essa imagem, presta atenção nessa imagem. Jesus acaba de alimentar uma multidão, né? Ele acaba de alimentar a multidão, ele pega seus discípulos, e a palavra aqui, na minha Bíblia, obrigou, na sua pode estar também, mandou, tem uma outra tradução que eu esqueci agora, vê aí se tem alguma outra tradução. O fato é que Jesus forçou esses discípulos a saírem dali e entrar no barco. Essa é a pegada do texto, obrigou, compeliu em algumas traduções, né? Então, verso 22, logo em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco. Tem um apontamento aqui, porque a pergunta que surge aqui é por que Jesus obrigou, forçou os discípulos a entrar no barco. A pergunta é essa, por quê? A resposta não está aqui nesse evangelho, a resposta está em João, capítulo 6. Então, segura aí, abra lá em João, capítulo 6. João não é sinótico, né? Mas ele tem alguns acontecimentos narrados também, outros. Então, João, no capítulo 6, ele inicia narrando essa multiplicação dos pães e peixes, né? E no versículo 14 diz assim, ou melhor, versículo 13, eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram, este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar rei, Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte. Percebe? Então, não era só Judas, não. Tinha uma multidão que teve essa visão distorcida de Cristo, né? Opa, fez um milagre da multiplicação dos pães, vão colocar ele agora como rei, vão detonar Roma agora. Ele vai ser o nosso rei, que vai brigar, afinal, ele é um profeta. Ele acabou de fazer um milagre. Detonar Roma é o mínimo que ele vai fazer aqui. Então, está tudo certo, vamos colocar ele. E olha a tentação aí de Jesus, né? A terceira tentação, né? Vou te colocar na cabeça cabeça de governo e tal. Olha a tentação aí de novo. E Jesus manda seus discípulos sair do barco, para os discípulos não contaminarem. E o que Jesus faz? Manda a multidão embora, e o que Jesus faz? Ele sobe para orar. Foi tentado ali, ele apazigua tudo e vai subir para orar. Pode falar, Marcos. Ô Claudinei, você citou, não sei se foi ontem ou hoje, sobre os zelotes, não falou? Falei. Os zelotes, eles eram as pessoas que também queriam essa visão de ser liberto de Roma, né? Não sei se faz parte disso. E muito, faz exatamente. Possivelmente tinha muitos zelotes aqui que se levantaram, né, nesse momento. Né? E certíssimo. Aquele, né, que é o Barrabás, era zelote, né? Não. Barrabás? Eu acho que era zelote. Deixa eu confirmar. Sobre essa dúvida, eu vi um filme sobre isso, um filme, não sei. Barrabás era um líder político, né? Ele pode ser, sim, um dos zelotes. Jesus tinha um discípulo que era zelote, né? Pois é. Então, essa ideia aí dos zelotes aí queria também ser tipo assim, queria juntar com Jesus e vamos destronar aí Roma aí, vamos pôr para moer. Então, Jesus aí vai trazer uma mudança aí, só que é uma mudança política, né? Está totalmente fora da casinha, fora do contexto aí de tudo que Jesus está querendo apresentar para eles, vai para o outro lado e Jesus
trazendo isso para o outro lado de cá e totalmente fora aí do sentido do que Jesus estava querendo apresentar, né? Libertar os cativos, os pobres de espírito, aquelas coisas espirituais, né? Então é muito interessante essa ideia aí da vingança. É isso aí. É isso aí, exatamente isso. É isso que está acontecendo aqui. Então, a ideia é que Jesus viria, viria, né? E de um momento só iria trazer o ano aceitável do Senhor e o momento da vingança, né? Então, isso é que está acontecendo, esse é o cenário. E João Batista pensava assim também, né? Por quê? Estavam debaixo de uma promessa messiânica. Ok? Deixa eu mostrar para vocês uma outra imagem aqui. Se nós estamos falando de Mateus e a questão do Antigo Testamento, a gente precisa falar sobre o tabernáculo. Claudinei, por que você vai trazer tabernáculo agora? Configuração do tabernáculo. Essa é a configuração do tabernáculo. Talvez você consiga uma imagem até melhor que essa aqui, mas essa aqui é a configuração do tabernáculo. Eu queria falar com você sobre algumas coisas nesse sistema aí. Vocês estão vendo o tabernáculo aí? Sim ou não? Sim. Sim. Então, espera aí, deixa eu colocar aqui. Então, tá certo aqui. Então, presta atenção nisso aqui. Então, o tabernáculo ele era dividido, né? Vou dizer assim, em 3 locais. Primeiro, esse pátio externo aqui. Primeiro, esse pátio externo. Depois, o lugar santo. E depois do véu aqui, ó, tem o Santo dos Santos, né? O dos Altíssimos, o lugar santíssimo. Então, mais uma vez, nós temos a parte de fora, nós temos o lugar santo, e nós temos, depois do véu aqui, o Altíssimo. Então, aqui fora nós temos o altar de bronze. Esse altar de bronze, perceba que nessa foto aqui, cada vértice aqui tem um chifre. Você tem o lavatório de bronze. Aí o sacerdote entra. Ele tem lá dentro o candelabro, tem a mesa do pão da propiciação e tem o altar do incenso, tá? E dentro você tem a Arca da Aliança, tá bom? Então, a Arca da Aliança, na verdade, que são 2 objetos. É a Arca da Aliança mais a tampa do propiciatório. É a tampa, né, que vai proteger aquilo que está dentro da Arca da Aliança. Então, percebam que no tabernáculo, isso aqui é importante, viu, gente? Percebam que no tabernáculo são 7 utensílios. Olha o 7 de novo aí. São 7 utensílios. Altar de bronze, lavatório de bronze, a mesa da propiciação, o candelabro de ouro, o altar do incenso, a arca da aliança e a tampa da arca. São 7 utensílios aqui. Então, uma visão mais panorâmica, né, do tabernáculo. Opa!
uma visão panorâmica aqui de fora, né? Aqui você tem a parte de fora, 2 utensílios, depois você tem o santo lugar e depois o santo do santo. Isso quer dizer que nós temos 7 utensílios no templo, concorda? Sim ou não? 7 utensílios no templo. Sim. Olha o sistema fechado do 7 aí de novo, hein? 7 utensílios. Embora nós aprendemos que nós temos 5 sentidos, na verdade são 7 sentidos. Se você estuda o corpo humano de uma forma mais profunda, a gente vai entender que não só 5 sentidos, mas são 7 sentidos. Então, eu vou aqui, ó, no tato, estou colocando do lado aqui, olfato, paladar, visão e audição. Ok? Certo? E tem mais 2 sentidos que a medicina fala. O primeiro sentido é o equilíbrio. O equilíbrio, ele tem a ver com os canais que tem dentro da gente aqui, dos labirintos. Então, percebe que quando você roda e para, a cabeça continua rodando? É um dos sentidos. Então, o equilíbrio também é um dos sentidos do ser humano. E tem um outro sentido, deixa eu achar a palavra. A palavra parece que é sinestesia. O que é sinestesia? É eu mesmo com os meus olhos fechados, eu sei que eu vou encostar no meu nariz, na minha boca, no meu cabelo. É onde os nervos, né, vão... É onde eu estou entendendo a questão dos meus músculos e dos meus nervos. Deixa eu pegar aqui uma questão mais didática. Deixa eu só achar aqui a palavra correta aqui, porque eu realmente esqueci, ela fugiu aqui de mim, acredita? E onde que eu escrevi isso? Eu escrevi isso em algum lugar. Pode falar. Pode falar. Se você tiver no escuro, no local escuro, você não erra a boca, né? Exatamente. Você vai comer alguma coisa. Esse é o princípio. Esse é o princípio. A Brenda colocou sinestesia é a gente saber onde estão as partes do nosso corpo. Exatamente. Por causa das terminações nervosas que a gente tem. É disso que eu estou querendo falar. É por causa das terminações nervosas, né? Então, mas tem uma palavra-chave para isso, e eu não tô achando aqui, mas eu vou achar. E já achei. A palavra é... Opa. Ô, Cláudio, também... propriocepção. Pode falar, Ana. Eu ia falar assim, tem uma questão também de misturas de sentidos, a sinestesia também, a percepção simultânea, né, essa questão da memória cerebral e dos nervos que você tinha comentado, também existe uma mistura. Por exemplo, existem alunos sinestésicos, né? Você precisa usar diversos sentidos para uma percepção. Show. Então, ela acaba sendo uma mistura mesmo. Você vai, por isso que a gente não erra, porque a gente acaba usando o equilíbrio, usando vários sentidos ali nessa mistura. Exatamente. Então, perceba o que está acontecendo aqui. Existe um sistema que está relacionado com o próprio tabernáculo. E esse sistema, ele vai
estar, né, desde o primeiro momento dessa vida de Jesus, né? Essa ideia aí desses discursos aqui. Então, dessa forma, o tabernáculo ele tinha o propósito de abrigar a manifestação da presença de Deus, né, no relacionamento pactual com Israel. Então, perceba que no átrio, nós vimos lá, depois vocês pegam imagens melhores dessa que eu peguei, tá? Na internet, sobre o tabernáculo, a minha está bem pequena. Então, você tem primeiro o altar do holocausto, né? O altar do holocausto, que é o altar de bronze, também, né, ficava próximo à entrada, posicionado exatamente na frente, né, da abertura do tabernáculo, e o altar possuía esses 4 chifres, sobre os quais eram aspergido o sangue do cordeiro, né, do animal ali que ia ser sacrificado. Então, perceba que esse altar do holocausto, o altar de bronze, ele tem a ver com essa sinestesia, né? Esse sentido causado pelos nervos. Exatamente isso que vocês falaram, permite a gente saber de olhos fechados onde a gente vai encostar a mão, né? Então, e por que tem esse apontamento? Porque o sacerdote entrava no átrio, fazia o sacrifício, aspergia, né, o sangue nos chifres, né, no altar, e se lavavam com sangue ali daquele animal morto. De lá, ele ia para a pia de bronze, que é o lavatório. Então, essa pia era... Peraí, gente. Peraí. Essa pia era usada, então, pelo sacerdote para purificação, para ele entrar dentro do santo lugar. Então, perceba que tem um movimento, primeiro, relacionado aos músculos, ao sangue, depois tem um movimento relacionado à água, à purificação, né? Aliás, a pele se lava com água, mas o músculo ele se lava com sangue, né? Então, perceba que os nossos músculos é em volta de sangue, né? Estou tentando trazer a questão do tabernáculo aqui para a gente entender isso aqui. Ele entra dentro, você tem o santo lugar, que as coisas aqui são fáceis, né? O candelabro de ouro, que tem a ver com a questão da visão, né? O candelabro, que são as luzes, né? Os azeites que estão acendendo ali, aquelas tochas ali, né? 7 lâmpadas ali. Então, tem a ver com a visão. Tem a mesa dos pães da proposição, né? Que eram trocadas pães novos ali, eram sempre substituídos, né? Eram sempre 12 pães. Paladar, o altar do incenso, quando queimava o altar e jogava o incenso, é o olfato, né? E perceba que no santo lugar você tem esses sentidos aqui, ó, no santo lugar. E no santo lugar, não, no santo lugar. No santíssimo lugar, que é a Arca da Aliança e a tampa da Arca. A Arca da Aliança é os ouvidos, é a audição. Por quê? Porque na Arca tinha a lei para ouvir e obedecer, tinha também a vara de Arão que conduz, também ouve e obedece, né? E tem o maná, né, lá dentro também, justamente aquilo que o pastor dá para a ovelha comer, né? Então, é uma ideia realmente de audição. E a tampa da arca, e ela é representada por 2 anjos, né? Não é isso? Por 2 anjos, né? E é como se os anjos estão com a tampa da arca descendo para tampar, né, a Arca da Aliança. Então, esse movimento aqui, que eles estão no ar ainda para tampar. Por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque tem tudo a ver com o 7, com esse sistema do 7 aqui, né?
Então, o que você tem de apontamento aí, então? Vou colocar do lado aqui para vocês completarem a planilha lá. Você tem a sinestesia, que é o altar de bronze. Você tem o tato, que é a bacia de bronze. Você tem visão, que é o candelabro. Fala sério, vocês nunca pensaram em ler Mateus dessa forma, né? Meu Deus do céu, rapaz, como é que você tá doido? Ô, moço, eu tô aqui, sabe aqueles caras que fica viajando, assim, fica, vai lá, aí entra. Nunca passou por minha cabeça um troço desse, não, A Brenda chotada, é isso aí. Moço, que coisa filé e bacana, viu? Moço, bacana. Muito bom, viu, Claudio? Muito bom. Eu acho que eu troquei a ordem aqui, né? É isso aí, minha cabeça. É isso aí, Arthur. Mesa dos pães, é o paladar. A arca, audição. E a tampa, o que sobrou aí? Equilíbrio, né? Equilíbrio, a ideia de estar equilibrando para tampar. É os anjos que vêm do alto, né? Então, sempre tem esse apontamento. Então, percebe que quando Jesus ele fala assim, os limpos de coração, ele está falando de limpeza, de purificação. Ele está falando da bacia de bronze. Para entrar no Santo dos Santos, ele precisa entrar com o coração limpo. Ele está falando do tato, porque esses verão a Deus. Quando Jesus fala, os que têm fome e sede de justiça, está dando um apontamento aqui para a mesa dos pães da propiciação. Paladar. Quando Jesus fala de os mansos herdarão a terra, quem são os mansos, gente, que a gente viu? Os mansos é aquele cordeiro que ouve a voz do pastor, né? Ele ouve audição, apontamento para a Arca da Aliança. Então, se a gente tiver uma possibilidade de... Cadê minha tabela aqui? De completar nossa tabela aqui, eu posso dizer que os humildes aqui é um incensário. Opa, se é um incensário, é a questão da... Incensário é o olfato, né? Cheiro suave. Os que choram é a visão. Os mansos, nós vimos que é a arca, que é a audição. É a audição. Fome e sede de justiça é a mesa, paladar. Os que têm misericórdia, alcançarão misericórdia. É a questão da sinestesia, né? Altar de bronze. Tudo tem um porquê, obviamente. Eu já estou dando uma questão meio pronta para vocês aqui. Altar de bronze, que é a sinestesia. Né? Os limpos de coração é a bacia de bronze, né? Bacia. Para purificar, né? A questão do tato. E os pacificadores, né? É a questão da tampa, que é o equilíbrio. Né? Pacifica é aquele que dá equilíbrio. Equilíbrio. Certo? Certo?
Bom, mas a gente já fez aqui um exercício sobre João Batista, né? E a gente viu que João Batista deu 7 declarações. Ixi, essa parte eu não estou gravando, né? Mas já é. Sete declarações aqui de João Batista. Alguém lembra aí? E onde que a gente pode colocar? Vamos colocar os mais fáceis aqui? Volta lá para Mateus 11. Mateus 11. Os cegos veem. Cego, visão. Certo? Os cegos veem. Os paralíticos andam. O que é paralítico? Onde que estão os paralíticos aqui? Equilíbrio? Né? Não, o equilíbrio está aqui nos pacificadores aqui. O equilíbrio é aquele bem-aventurado que não escandaliza. É porque os paralíticos têm a ver com força, né? Músculo, né? A ideia de que eles não, o músculo não, né? A questão da... Vai ser o tato? Exatamente. Exatamente. Não, o paralítico não é o tato. O paralítico é a sinestesia, a questão dos músculos. O tato, sim. O tato vai ser a questão dos limpos de coração, que são os leprosos, né? Porque não pode tocar, lembra? Não pode tocar no leproso, né? E Jesus toca no leproso. Então, tato é aqui, né? É a questão dos leprosos. Os leprosos são purificados. São purificados. Os paralíticos estão em sinestesia, paralítico, porque tem a questão dos músculos. Paralíticos andam. Estou fazendo aqui, mas vocês melhoram aí, por favor. Incensário. Os pobres é anunciado o evangelho, a audição, né? Os pobres é anunciado o evangelho, a audição. Ué. Os pobres é porque o que é o evangelho, né? O evangelho não é o alimento? É a comida, né? É verdade. Não é? Não faz sentido? Uhum. Então, aos pobres é anunciado. A audição... Surdos, verdade. Oi? Surdos, os surdos. Os surdos. Ô, Cláudio, sobe sua tabela aí, por favor. Ela está cortando aqui embaixo agora. Tá. Uhum. Aqui não está cortando, não. E o último aqui, o olfato, é a questão dos mortos, né? Os mortos ressuscitaram. Por que o olfato é a questão dos mortos? Lembra lá em João 11? Retira a pedra, mas cheira mal, Senhor. Então, é a questão do olfato. Pode falar, gente. Isso aqui é espetacular, isso aqui. Mateus escreve de uma questão assim, extremamente top para que os judeus pudessem entender mesmo o que estava acontecendo ali. Todo mundo ficou perplexo. Não, mas, Claudinei, está muito implícito. Não tá? Não tem nem como. Exatamente. Eu tirei da negócio, mas eu vou mandar para vocês. Mas lembrem-se, vocês podem fazer a versão de vocês aí. Você falou que está muito implícito. É muito implícito. Tipo assim, jamais ler na Bíblia a gente ia fazer um negócio desse. Uma associação dessa. Exatamente, eu concordo. Mas quando a gente entende que... Claudinei é um gênio. Né, Claudinei? Não foi eu que criei isso aqui, não. Eu criei isso aqui, não. Isso aqui deve ser anos e anos estudando, né? E exatamente para chegar nesse sistema cético.
Mas você é bênção de Deus. Amém. Nós somos. Vamos lá? Vamos fazer mais um. O Marco Aurélio está perguntando se ele perdeu muita coisa, gente. Perdeu muita coisa boa. Perdeu nada não, faz nada Que não. pergunta! Ah, rapaz, você tá doido, o trem foi bacana de... Eu falei que Mateus, quem perder Mateus perde tudo. Falei com você. Show de bola. Show de bola. Diziam pastor. Então, vamos lá. O João Batista, ele pergunta, Jesus responde, mas nós temos uma oração para resolver ainda, né? Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Valdinei, não é possível que tem 7 declarações na oração do Pai Nosso. Não é possível. Se tiver, eu vou embora. Eu desligo aqui o computador e vou embora. Ah, Jesus, ensina-nos a orar. A Brenda tem os resumos aí. Vamos lá. Capítulo 6, verso 9. Portanto, orai desse modo. Pai nosso que está no céu. Bom, vamos para os pedidos aqui. Então, vamos lá. O primeiro pedido é santificai, certo? Santificado seja o seu nome. Isso é o primeiro pedido. Segundo pedido, fala aí para mim. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Terceiro pedido. Faça a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Quarto pedido. O pão que nos dá a cada dia? Ô, Claudinei, não vem me dizer que a oração do Pai Nosso também vai entrar na tabela. Uai, Pelo não amor de sei. É disso que eu tô vendo né? aqui. Uau. É disso que eu tô vendo aqui. Se entrar na tabela, eu desligo tudo e saio. Meu Deus, que tabela. Que tabela. Então, vamos lá. Quarto pedido. Ela depois, Oi? me envia. Depois você manda ela de novo lá. Eu estou completando aqui e eu vou melhorar ela para mandar para vocês também. Uhum. Então, vamos lá. Quarto pedido. Perdoa os nossos pecados? O quarto é o pão, né? Peraí, é o pão. A nós, de cada dia sai hoje. Peraí, então, pão nosso de cada dia. Beleza. 1, 2, 3, 4. Quinto. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas dívidas. Estou colocando na minha tradução, viu? As ofensas, dívida, na cor. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Tudo é um pedido só. Outro. 5, 6. Não nos deixes entrar, ou cair, né? Cair em tentação. Livra-nos do mal. Livrai-nos do mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 declarações. Ao 7 de novo. Eita glória! 7 declarações. Pediu que é revelação, hein? 7 Então, declarações. A aula acabou, desliguei o computador aí. A aula vai terminar às 7 horas da noite. Estou brincando. Tem uma outra declaração, né, que está aqui, ó. Pois teus são o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Não é um pedido, né? E também ele está entre colchetes aí, né? Então, vamos caminhar. Nem me lembro desses colchetes. Nem me lembro Eu desses finjo que não existe. Eu finjo que não existe. Vamos para a nossa tabela. Pai Nosso, né? Vamos lá para o Pai Nosso. O que está o mais explícito aí?
pão nosso. Pão de cada nosso, dia, né? Deixa eu que ver, é paladar. paladar. O pão nosso. É, O que mais? Esse agora, perdoa as nossas ofensas, dívidas e tal, entraria no limpos de coração, não? Quem perdoa as nossas ofensas é alguém que é misericórdia. misericordioso. Exatamente. Então, vamos lá, já vamos completar aqui. Perdoa as nossas dívidas. fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o quê? Eu acho que entra lá nos humildes de espírito. Então, olfato. Ei, não. Não vale chutar, não. Não vale completar no chute, não. Teu reino Tem a seria ver. em audição, Claudinei? Teu reino o quê? Em audição? Não. O que é audição? Percebam aqui, ó. O que é audição? Audição são os mansos. Quem são os mansos? É aquele gentil. Você lembra que eu falei que aquela ovelhinha que ouve a voz do pastor? Seja feita a tua vontade, então. Exatamente. Então, a audição é seja feita por vontade. Aquele que ouve e fala, seja feita por vontade. Não é mansos, né? Seja feita por vontade. Não nos deixes cair. Não nos deixes cair. Equilíbrio. Equilíbrio, exato. Lá embaixo. Não nos deixe Cair cair. em tentação. E não cair em tentação. Limpos de coração. Livra-nos do mal. Limpos de coração. Dívidas, né? Perdoa as Hã? nossas dívidas. Perdoa as Perdoe as nossas nossas dívidas, já foi. Misericórdia. Assim como nós perdoamos. Não, tá na mesma oração. Santificado, exatamente. Limpos de coração, santificado. Exatamente. Ai, essa parte eu já tô achando que é muita viagem, viu? Mas tá bom. Você tá doido. Mas não é não, tá? Vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Seja teu nome. O meu negócio meio que desconfigurou aqui, né? Ficou meio estranho aqui. Deixa eu ver aqui se é... Coloca a página. Pode ser. Nossa. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Por que venha o teu reino é a questão do candelabro? Candelabro tem a ver com a presença, né? A presença de Deus, né? Lembra em Apocalipse? A presença de Jesus nas 7 igrejas. Deve ser porque Jesus... 7 espíritos? Onde Jesus estava 7 estava o espíritos. reino, né? Ou não? 7 espíritos também, em Apocalipse vai dizer, né? É isso mesmo, onde Jesus está também está. Esse venha o teu reino também vai ser algo visível, né? Talvez Exato. o reino vai acontecer na frente dos nossos olhos. Exatamente. É isso aí. Tá vendo que não é viagem, tem a ver mesmo. Uhum. Livra-nos do mal. Deixa eu salvar aqui. E aí, tem mais coisa para entrar aqui no 7? Tem não. Meu Deus. Tem não. Será que não? Vamos lá, abra a Bíblia de vocês. Você deixou mais uma coluna lá. É porque eu não coube mais, mas acho que tem mais coisa além daquela coluna lá. Tudo bem. Jesus do céu. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. É a chamada, né? Os 12 sua missão. O capítulo 11
e o capítulo 12 você tem mais uma narrativa, e o capítulo 13 é a parábola do semeador. Conta quantas parábolas tem aí. Vou até sair. 2, 3. Marco Aurélio, eu tô todo perdido. Não vamos nem contar, né, gente? Igual cego no tiroteio. Vamos lá, parábola do reino, capítulo 13. São 7 parábolas, eu já estou falando que são 7 parábolas. Essas parábolas, embora são 7, elas não vão se encaixar lá na nossa tabela, mas essas parábolas, elas apontam aspecto do reino, tá? Aspectos do reino. Então, tem 3 aspectos do reino sendo colocado aqui nessas parábolas. O exercício que vocês vão fazer rápido, lendo as parábolas, é identificar qual parábola tem a ver com valor, qual parábola tem a ver com produtividade, e qual parábola tem a ver com crescimento. Vai Então, ser são uma três, para cada? são três aspectos três aspectos referentes ao reino, né? Então, por exemplo, a parábola do semeador, ela tem um aspecto de valor, de produtividade ou de crescimento. A parábola do joio e do trigo tem aspecto de valor, produtividade ou crescimento. Aí você tem mais 2 parábolas, do grão de mostarda e fermento. Tem mais 2 parábolas, que é a parábola do tesouro escondido e depois a parábola da rede lançada ao mar. É de qual capítulo a qual capítulo, Claudinei? Capítulo 13. Do 10 ao 13? Coloca no Não, grupo aqui, Claudinei. do capítulo 13. Só o capítulo 13 tem essas 7 parábolas. O que que você quer que a muito gente bom. extraia das parábolas? Muito bom. Eu quero que vocês identifiquem as parábolas aí, que eu estou achando agora que vocês estão perdidos nas parábolas. Onde que está a parábola do tesouro escondido? Viu? Do tesouro escondido? Mateus 13, 44. Exatamente. Então, está lá no 13:44. Está tudo no 13. Está tudo no 13. Vou colocar aqui, então, o Liu. Relacionar as parábolas do reino no capítulo 13 com os seguintes aspectos: valor, produtividade e crescimento. Vamos lá, vou fazer um exemplo. A parábola do tesouro escondido, verso 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, isso aqui é uma parábola. Então, a parábola do tesouro perdido, ele tem um aspecto de valor. É isso que eu quero. E a parábola do semeador, qual aspecto que tem? Semeador. Do joio e do trigo. Grão de mostarda. Fermento.
Rede lançada ao mar. Negociante. Sete parábolas aí. Vamos fazer junto, então? Vamos fazer junto. Acho que é melhor também. Qual é a primeira parábola que vem aí? O semeador. Semeador. A parábola do semeador, ela vai do 1 a 23, não é isso? Do 1 ao 7, do 1 ao 23, explicando, né? O 9. Então, é do 1 ao 23. Do 1 ao 9 na minha, e depois tem a explicação da parábola. É do 1 ao 9. Então, vamos ler do 1 ao 9, tá? E a gente faz os apontamentos aqui. A parábola do semeador. Quem pode ler para mim, por favor? Minha avó está indo embora. Quem pode ler? Posso ler. Pode ler. Então pode ler, irmã. Opa! Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Beleza. Então, perceba que o semeador, ele tem um alvo. Ele tem um alvo, e qual é o alvo? É o campo. Ok? O semeador, ele tem um alvo. As sementes, elas caem em locais diferentes, mas tem um alvo. Imagine o semeador. Ele acha um terreno, sei lá, de 360 metros quadrados, 400 metros quadrados. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai na enxada, ele vai abrir caminhos, né? Ele vai abrir locais. Então, percebe isso aqui no texto. Ele está abrindo locais, e quando ele abre o local para ser cultivado, obviamente que aquilo que ele tirou do terreno já está em outro local, né? Já está meio que na entrada, assim. E se tivesse espinho, estava na entrada, porque ele tirou o espinho do campo para jogar para fora do campo que ele quer cultivar. Então, isso que a gente precisa entender, porque a gente fica pensando que é 4 campos, que ele chegou, pegou um pouquinho da semente, jogou num campo cheio de pedregulho. Depois pegou um pouquinho de semente e jogou no campo. Não é isso. O contexto não é esse, não.
O contexto é, o campo está lá, é aquele campo que é fértil, mas para chegar naquele campo, passa por pedregulhos, espinhos que foram tirados daquele campo. E ele estava com uma bolsa que estava inundando. O texto vai dizer aí depois que tinha muitas sementes, as sementes estavam até caindo. Então, as sementes caem pelo caminho que ele está passando. A semente está caindo. Mas o objetivo desse semeador é semear naquele campo, né? No primeiro campo. Então, isso que a gente precisa entender. Então, as sementes elas caíram em locais diferentes do campo, mas quando a semente ela cai em um determinado local, por exemplo, nos pedregulhos, ela não germina como tem que germinar. Por quê? Porque a semente é ruim? Não, porque é a mesma semente. A questão é o solo que ela caiu, né? Então, o foco da parábola não é o semeador, mas no solo, né? É o que produz no coração, o texto vai dizer. Então, o semeador tem um alvo. É isso que a gente precisa entender nessa parábola. O terreno preparado é o terreno que produz, é aquele terreno lá que está preparado, né? O terreno que é cheio de arbusto, cheio de pedra, não é terreno preparado. É coisas que ele tirou do terreno que ele queria plantar e jogou. Então, essa é a pegada desse texto aqui. As sementes, elas caem nesse terreno que não é preparado, por isso ela não germina. Mas o terreno preparado é frutífero, porque o reino é produtivo, a semente é boa, né? O reino é dinâmico, como eu já falei. Então, perceba, ele está de sacola cheia aqui e está transbordando, né? Então, é isso que está acontecendo aqui nesse local. Então, nessa parábola, a gente entende que o reino é algo extremamente elaborado, tem essa produtividade, a semente é boa, altamente produtivo. Então, nessa parábola, o aspecto é produtividade. Embora, né, você tenha aí 30, 60 e 100 por 1, e você pode até ler e pensar assim, não, é valor, né? Mas não é, é a questão de produtividade mesmo, né? Então, o fruto, né, a semente germinando, é fruto de um trabalho organizado, planejado. Né? Então, ele fez primeiro, ele arrancou os abrolhos, ele arrancou, né, ele preparou a terra primeiro. Né? Ok? Então, um aspecto de produtividade. Se a gente lê a parábola do joio e do trigo, versos 24, né? Vamos ler dos versos 24 a 30. Quem pode ler para mim, por favor? Posso 24 a 30. Uhum. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranca o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixa que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham trigo no seu celeiro. Uhum. Beleza. Depois tem explicação mais na frente, né? No verso 36 a 43, mas depois vocês podem ler. Mas já percebem a ideia aqui?
eu não vou arrancar o joio porque vem um trigo também. E se eu arrancar o trigo, é perda, né? Então, aqui também tem o mesmo aspecto aqui de produtividade. Você vai perder na sua produção se você for arrancar o joio. Por quê, né? Porque as raízes, elas são entrelaçadas, né? Elas crescem assim. Por isso que, ao destruir o joio, você também vai jogar fora o trigo. Então, por isso que não é para fazer. Senão, a gente vai perder nessa produtividade. Então, na parábola, né? Às vezes a gente sempre é anti o joio, não é isso? Falar em joio, a gente quer arrancar de vez, não é verdade? Aquele irmãozinho que é joio na sua igreja, né? A gente quer arrancar ele. Mas não pode ser assim, dessa forma, né? A gente é mais anti-joio do que pró-trigo. Estou tentando fazer um jogo de palavras aqui. Então, o nosso foco é o trigo, é o que vai crescer. Esse é o nosso foco. Mas se eu arrancar o joio, né, Jesus está falando na parábola, eu vou perder de trigo, né? Então, muitas vezes o joio vai acabar com a nossa energia nessa possibilidade de arrancar o joio, né? Vocês estão entendendo, né, gente? A gente se preocupa tanto com o joio que a gente deixa de produzir mais. Vocês estão entendendo? Então, a produtividade aqui também. Oi, Marcos. Jackson, até porque no início o joio é parecido com o trigo. Exatamente. Muito bom. Esse aí que eu ia falar. Aí, esse aí que eu ia falar. Revelou. Uma vez eu vi um documentário falando que o trigo e o joio são bem parecidos. Uhum. Né? E nesse documentário falou, o que difere do trigo e do joio, que quando você vai fazer aquela parte de debulhar, né, um vira palha, né? Uhum. Tem a ideia de virar palha, e o trigo dá a sementezinha, aquela semente de amassar muito e virar bom. o processo do trigo. Uhum. Então, por isso, talvez, que Jesus dá esse exemplo aí, né? Uhum. Se vai lá arrancar, você vai confundir que você está pensando que você está arrancando o joio, mas você está arrancando o trigo. Exatamente. Então, É isso aí. traz essa semelhança. Então, deixa lá crescer, deixa lá do jeito que está lá. O pastor da igreja fala assim, olha, o pastor da igreja ele fala, não tem necessidade nenhuma de você tirar ninguém da igreja. Ele vai sair por conta própria. Ele vai atrofiar, ele vai perder, né, a vontade de ler a Bíblia, ele vai perder a vontade de orar. E daqui a pouco ele nem vai mais aparecer na igreja. Por quê? Porque ele perdeu tudo, né? Então, deixa quieto, que o Senhor vai trabalhar, porque ele está fora do ramo, né, do tronco que é Jesus. Você está fora do tronco que é Jesus, você está fora de tudo. Exatamente. Uma coisa, antes da Anne falar, a parábola, ela sempre vai trazer um foco no resultado final, né? Por isso que é a questão da produtividade. Então, perceba, o diabo plantou, né, junto com o trigo, né? E agora destruiu o trigo, né? Na verdade, você vai destruir o trigo quando você for te arrancar o joio, mas deixa tudo aí, porque o nosso foco é lá no final. E no final, o que vai acontecer? Isso exatamente o que o Marcos falou. Na hora de separar o trigo, o joio vai ser exposto e vai ser queimado. É isso. Essa é a pegada. Oi, Anne. Minha memória tá tão boa que eu tava quase esquecendo. Eu ia falar assim, e essa questão, eu acho que, né, de se preocupar com o joio, etc., ela, na verdade, eu acho que aplica muita coisa, né? Porque a gente tá lá gastando as nossas energias nisso, e aí você tá sempre preocupado com esse lado, né, de consertar aquelas coisas ali, e aí acaba que você foca tudo, é como se a gente focasse realmente só no problema ali. E daí você gasta suas energias. Eu ia falar alguma outra coisa também, mas eu esqueci. Não. Se você lembrar, você fala. Eu falo. Beleza, vamos lá. Tem mais duas parábolas aí à frente, né? Parábola do grão de mostarda e do fermento. Quem pode ler para mim? Verso 31 a 35. Posso ler. Outra parábola. Oi? Oi?
Estamos ouvindo, pode falar, Jesse. Pode ler, Jackson. Pode ler. Tá, Jackson. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia, é maior de todas as hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Do fermento também? Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tornou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Né? A gente espera mais, mas já acabou a parábola. Não é isso? A gente espera falar mais, mas já acabou. É isso aí. Qual aspecto que são essas duas parábolas? Acho que está explícito aí, né? Tanto da mostarda quanto do fermento. Eu coloquei aqui crescimento. Crescimento, exatamente. Tanto a mostarda e fermento, esse aspecto de crescimento. Daquilo que era menor, né, para aquilo que é maior. E Deus é quem dá o crescimento, né? A gente não vê a fermentação, a gente não vê com os nossos olhos, né? Essa questão dos... Mas o reino tem esse potencial de crescimento mesmo, potencial para germinar mesmo. A mostarda, que é pequena, mas se torna um arbusto, né? Toma paisagem, né? Ocupa espaço facilmente, rapidamente. Né? E o fermento é essa questão aí, essencial para o crescimento. Né? Então, a garantia que isso vai crescer é o próprio reino de Deus. Né? O reino de Deus é crescimento, ele vai crescer. Né? Então, não tem como evitar isso. Então, tem essa questão dessa dinâmica aí. Tanto a mostarda quanto o fermento, né? O fermento ele traz um volume, né? para a massa ali, né? nessa questão. O que a gente tem que fazer é confiar, né? Na força dessa ocupação do reino, né? Que o reino está em pleno crescimento, né? E a gente precisa fazer parte disso. Ok? Vamos lá. Oi. Tesouro perdido. Pode falar. Pode falar. Gessé, ia falar? Isso. Pode falar, Gessé. Está escutando aí? Está ouvindo? Escutando, ouvindo. QAP. Veja bem, nesses aspectos aí que já foram colocados de crescimento, produção, a gente faz assim, pode parafrasear a respeito da nossa vida como discípulo, né? Como servo do Senhor. Por que eu falo isso? Nós precisamos, assim como as plantas, né? Precisam produzir, dar fruto, nós também precisamos dar esses frutos. E aí falou até a respeito do crente que às vezes não está bem na igreja, mas ele não toma nenhuma decisão e continua como se fosse o joio no meio do trigo, e causando alguns desconfortos, né? Por que eu estou falando isso? Eu sou professor da classe da Escola Bíblica Dominical dos adultos, e nós estamos diante de umas lições que têm sido bênção para nós, lições ali baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na igreja de Corinto. O que estava acontecendo naquela igreja? Que foi preciso realmente que Paulo tomasse uma atitude, tomasse uma posição em relação ao que estava acontecendo para que não continuasse como estava, misturado o joio no meio do trigo, porque só ia causar realmente transtorno e causar, talvez, alguns no aspecto espiritual da igreja, do grupo, e precisava realmente tomar essa posição. Por isso que eu falo, né, o meu pensamento é esse, né, como servo do Senhor, nós temos um compromisso com a obra do Senhor,
É claro que vai chegar um momento que nós temos que, assim como Paulo, agir mesmo. Teve um momento que Paulo agiu severamente, porque as coisas estavam descambando de uma forma assim, desenfreada. Então, o que eu vejo realmente é poder comparar, parafrasear realmente o que nós estamos vendo nessas parábolas, que nos leva a crescer para que nós possamos melhorar também, né, em relação ao nosso comportamento como servo, como discípulos do Mestre, né? É isso aí, muito bom. Muito bom, Gessé. Ainda tem mais 3 parábolas, né? Vamos caminhar nelas aqui. Eu esqueci, gente, eu estou pensando aqui, eu dei só 3 aspectos, né? Mas tem um outro aspecto aqui, que além da produtividade, tem crescimento, tem valor, e tem um aspecto da seleção também, viu? E a gente tem mais 3 parábolas para a gente decidir aí mais coisas. Vamos lá. As 2 primeiras parábolas é a parábola do tesouro escondido e do negociante. Eu vou ler aqui, versos 44. Capítulo 13, 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa é uma parábola. Segunda parábola. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Acho que está explícito aqui, né? Que tem a ver aqui com o aspecto de valor, né? Esses 2, né? É o tesouro escondido, né? O valor do reino de Deus, fazer essa troca, né? E dar tudo nessa troca. E o negociante, né? Uma pérola contra outras pérolas, né? Aquela sozinha tem mais valor, né, que todas as outras juntas. Então, e ele dá, né, tudo por causa daquilo que é mais valoroso. Então, aqui é sobre realmente atribuir valor ao reino, né? É a convicção de que aquela pérola vale mais, senão ele não fazia essa negociação aqui, né? É a ideia de que ele quer muito, e porque ele quer muito, porque ele viu na pérola algo extremamente valoroso, e porque ele quer muito e vê nisso extremamente valoroso, ele vende tudo para ter apenas aquilo que é o reino de Deus, né? Certo? E a última parábola, a 7ª parábola, tem um aspecto da seleção, que eu não tinha colocado aqui, e eu lembrei agora. 47 ao 50 diz: da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui é um aspecto de seleção, né? O pescador sabe o que ele quer e o que ele não quer. Ele sabe o valor que está na mão dele aqui. Ele vai ter uma seleção e ele vai fazer. E qual é o critério? Obviamente que é a qualidade desses peixes. O pescador separa, né? Separar justo dos injustos, né? Então, é esse aspecto da seleção aqui na questão do reino, né? O que foi produzido já foi. Agora é a questão da separação, né? Obviamente que tem um apontamento para o juízo aqui. Ok? Tá certo? Ok. Abra sua Bíblia. Então, você está com a sua Bíblia aberta, Mateus 13.
Mateus 13. São as parábolas do reino. Depois você tem um outro... discurso não, narrativa, né? Temos mais uma narrativa. E nessa uma narrativa, nós temos um outro apontamento aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 14, você tem a primeira multiplicação dos pães. Isso aqui é importante a gente frisar também. Primeira multiplicação dos pães. E nessa primeira multiplicação dos pães, restaram 12 cestos. Correto? Mateus capítulo 14, verso 20. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com pedaços que sobraram. 12 cestos. Na segunda multiplicação dos pães, que está em Mateus capítulo 15 agora, né? Mateus 15. O verso 37, Mateus 15, verso 37, vai sobrar 7 cestos. Segunda. E qual o apontamento que tem aqui? Para aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Pode falar aí para mim, por favor. A primeira multiplicação dos pães, 12 cestos, e a segunda multiplicação dos pães, 7 cestos. O que isso implica? Oi? Está em qual livro agora? Estamos em Mateus, capítulo 14 e 15 agora, a multiplicação dos pães, primeira e a segunda. Pode falar, Marcos. Eu penso que os 12 cestos traz a ideia das 12 tribos de Israel, não sei. Pelo que você está fazendo o caminhamento aí, né? Eu penso que seja as 12 tribos. E agora as 7 aí, não... deixa para os irmãos agora. E o 7, gente? Eu acho que 7, se nós vemos, talvez pode ser a graça de Deus para os gentios, porque essa segunda multiplicação do pães ora na terra dos gentios. Talvez pode ser a graça de Deus para também com os gentios. Muito bom. Essa é a questão aí, Pascoal. A primeira multiplicação dos pães, ela é feita na região, né, de Israel. Sobram 12 cestos, né? Então, a ideia aqui de 12 tribos, 12 discípulos, né? A missão para a casa de Israel. E o 7, e a segunda multiplicação dos pães aconteceu na região fora de Israel. Olha só, acontece fora de Israel, né? Apontando para 7 cestos. Quem são os 7 cestos? Não tem mais 7 discípulos, né? Ou tem? Atos capítulo 6, né, vai trazer a igreja, ela se reúne e vai eleger 7 diáconos. E foram a partir desses 7 diáconos que não eram judeus, eram gregos. Os 7 diáconos eram judeus de natureza grega, né? Eles eram prosélitos, no caso, para cuidar da questão das viúvas e tal, mas eles foram escolhidos, eles eram os líderes escolhidos justamente para levar, a princípio, né, para cuidar das mesmas. Na verdade, a missão desses 7 era levar a palavra também a todos os povos. Foi assim que aconteceu. O primeiro mártir foi o Estevão, e quem leva o evangelho para fora de Jerusalém foi Filipe. Né? Ele começa a pregar em todas as regiões e chega a Samaria. Foi o primeiro que chegou a pregar para fora de Jerusalém. Então, ele leva o evangelho para fora
da casa de Israel. Então, é esse apontamento, né, de 12 e 7 aqui. Isso aqui é revelação, Jackson. Aí revelou. Você tá doido. Isso aqui foi top. É muito louco a gente pensar. Primeiro para 12 tribos, depois para o mundo todo. 7 continentes. Aí é massa. 6 continentes? 6 ou 7? Pensei nisso também, sabia? Ásia, Europa, bom, português nunca foi, geografia nunca foi meu forte. Oceania, Américas, América, África. E tem a Antártida, né? Vamos dividir a América em 2 partes, dar crédito pro Jackson, aí fica top. Mas aqui já deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 7, não tá Ah, faltando. não, é porque a África tá repetido aqui. Ásia, Europa, Oceania. É 5. Hã? Você tem África, Europa, América e Austrália e Ásia. Oceania. Austrália e Oceania. É 5. Né? Porque tem a Antártida aqui. Agora, se a gente pensar o seguinte, se a gente não colocar a Antártida e dividir a América em 3, dá 7. A Antártida é considerado continente? Tem que ver isso É na um geografia. continente, mas a América é um continente só, tá? Eu só não sei se a Antártida é habitada, né? Tem isso. Mas a Antártida, na geografia, é tida como... Ela é um continente. É um continente. Na verdade, a Antártida, ela... ela só tem pesquisadores, né? Só pesquisadores e outros. Essa galera que tem uns... Na época não tinha, né? Na época pode ser que não, ela era não. inabitada. Ah, mas também eles não iam contar a América, nem tinha Américas, 3 Américas naquela época. Mas tá falando da revelação divina, pode ser antes. Ah, Beleza. Então, tem esse apontamento aqui. Vamos lá. O capítulo 18, né? Um outro discurso de Jesus. Depois você tem o 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos parar no 23 aqui. A Brenda já está assim, né? Ela já está viajando lá, a Brenda. E faltam 10 minutos. E vamos rapidamente aqui. Capítulo 23 é o capítulo dos ais. Né? É o ai de Jesus contra os fariseus. Ai de vós, fariseus. Ai de vós. E pasmem. Tem 7 ais. Então, vamos lá. Falar rapidamente aqui deles aqui. Ele vai começar no 13, tá? Começar no 13. Vamos lá, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, não entrais nem permiti entrar... errei tudo, peraí. Porque fechais os homens... Ai, gente, peraí. Porque fechais aos homens o reino do céu, não entrais nem permitir entrar os que entrariam. Peraí, minha tradução aqui está meio estranha. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo? Está na sua Bíblia assim também? Ou não? Eu vou ler aqui, ó. Mais ou menos. E aí? Mais ou menos. Meu Deus, cadê o versículo aí? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso. Pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Beleza. Essa é um. Segundo ai. Qual é o segundo ai? O segundo ai está no versículo 15. Por que não o versículo 14, né?
Por que não o versículo 14? O 14 está entre colchete. No 14 está entre colchetes. E o 14 e toda o versículo bíblico que está entre colchetes, talvez tenha algum apontamento aí na sua Bíblia. Na minha tem um asterisco, né? Um asterisco aqui que manda ler lá embaixo. E lá embaixo está escrito assim: esse versículo não aparece em vários manuscritos antigos. Então, na verdade, há um estudo, né, de que os versículos que estão entre parênteses, é a crise da Brenda, né? Os versículos que estão entre parênteses, eles não são canônicos, né? Eles podem ser verdade ali, mas não são canônicos, é uma adição. Então, por isso que falo sempre que os versículos que estão entre colchetes, né, é uma adição pós 300 depois de Cristo. Então, vamos caminhar, depois a gente foca nisso. Então, a gente não vai pegar esse versículo 14, nós vamos pegar o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, vós o tornai 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. 2. Terceiro, ai de vós, guias e cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Também dizeis, quem jurar pelo altar, isso nada vale, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está assentado nele. Esse é o terceiro ai. Quarto ai, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há no mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Agora o quinto ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego. Limpai primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Sexto ai, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e maldade. E o sétimo ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os túmulos dos profetas e enfeitai os monumentos dos justos. E dizei, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do derramamento de sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. E aí ele termina aqui, né? Portanto, eu vos envio profetas, sábios, mestres e por aí vai. 7 ais. E esses 7 ais vão estar na nossa tabela. Então, faltam 5 minutos para 6, eu vou parar às 6 horas.
para a gente voltar mais tarde. Mas vamos completar nossa tabela. Eu achei que a gente não estava... Eu achei que eu não estava gravando e, na verdade, eu estou gravando. Isso é bom. Tem algumas coisas que são... que meio salta aos olhos, né? Então, por exemplo, quando vai falar aqui de... o verso 16, né? Que vai falar de julgar, jurar, na verdade, né? Vai falar de jurar, tal. Esse aqui é o servo que jura pelo santuário, né? O não jurar pelo santuário é o mesmo... Onde que está aqui? Peraí. É porque quando você pega esse Mateus 5,33 aqui, deixa eu ver se é isso. Que é o terceiro, né? 5, 6, 7. É isso mesmo. Esse 5:33, 48 de Mateus está falando exatamente de não jurar, né? Não é isso? Eu já estou colocando os que saltam aos olhos aqui. Então, Mateus 5:33, olha aí, sobre juramentos. Ouviste também que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira alguma jureis pelo céu, e por aí vai. A gente já sabe que esse daqui é o... Eu vou colocar assim, jurar pelo santuário. Jurar pelo santuário. Esse é o primeiro. Tem um que é bem fácil, a ideia dos sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados é aqueles que estão limpo por fora e sujo por dentro. Não dá a ideia aqui de limpos de coração? Santificai o seu nome. Sim ou não? Então, aqui é os sepulcros caiados. Brenda, sua internet não veio, não. Então, nós temos aqui o quê? Limpos de coração, pacificadores. Deixa eu ver aqui. O Claudinei, Oi. o 23, que ele fala da justiça, da misericórdia, que às vezes eles dão dízimo, mas eles, tipo, negligenciam para o próximo. Seria misericórdia? De cima? Eu acho que esse aí seria a fome e sede de justiça. Uhum. É fome e sede de justiça, Brenda. Porque aqui a ideia dos fariseus não serem justos, né? Vocês dão dízimo disso, mas estão omitindo outras coisas. Então, aqui é isso aí. A questão do dão dízimo, né? Dão dízimo da hortelã, mas negligenciam a justiça. Vamos lá. Claudinei, acho que o 16 teria relação com a questão da visão. Fala assim, ai de vós, guias cegos, que dizeis
Quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar Mas, pelo ouro, mas o 24 também fala. Guia cego. Mas a tônica aqui desse 16 é a questão do juramento, né? Ele fala jurar muitas vezes. Sim. Sepulcros caiados, limpos de coração. Esses fecham os céus. Fechai os homens, não entrais, não tem reserva de vós. Porque percorremos é de vós. Então, esse fecham os céus aqui é o... A ideia do fechar o céu... Fecha os céus... Fecha os céus... Fecha os... Como é que fala? Como é que é? Como é que está na tradução de vocês aí? Fechai o céu. Aqui está, fecha o reino dos céus diante dos homens. É, isso aí. Fecha o reino. Diante dos homens. Então, se não entra no reino, né? A ideia de morto espiritualmente, a ideia. A questão do ouvir tem tudo a ver com a questão dos profetas, né? Ao invés de ouvir os profetas, perseguiram os profetas. E onde que está aqui? Esse aqui é o último. Edificais os túmulos dos profetas e enfeitais, e tivemos, completais os raças de filhos, como escaparão de condenação? É isso mesmo, porque eu vos envio profetas, sábios e mestres, mas mataram e crucificaram alguns deles, a outros açoitarem nas vossas sinagogas e os perseguirem em toda a cidade. Então, profeta, Deus manda para ser ouvido. Então, perseguiram os profetas. Ok? Mansidão aqui. Aí só sobrou o segundo. Não, gente, peraí. Não, peraí. É porque ouvir, né? Eu coloquei no lugar errado. Ouvir é audição. Eles não ouviram os profetas. Certo? Certo? Eles não ouviram os profetas, é isso. Uai, tinha então alguma coisa ali? Não é perseguir, é ouvir. Volta aí, Claudinei, que eu acho que quando você copiou, copiou deu uma coisa errada aqui, peraí. É isso aqui, ó. Perseguiram os profetas. Estão entendendo aqui? Tá tudo certo agora? Vou mandar assim, Jennifer. Vou mandar assim. Então, agora faltam 2, né? A questão das misericórdias e os que choram. Os que choram, consolados, candelabro, visão. Venha teu reino, ó, venha teu reino. Os que choram, venha teu reino. Limpam lá de fora. E o outro, viajar mares. Essa ideia de tornar 2 vezes mais filho do inferno,
Esse não, é mas o qual? 15 não é, né? O 15 não é, você falou. O 15 não vai entrar no versículo. O 14 que não vai entrar. O 15 O vai. 14 que não 14 é. que vai entrar. Então o 15 vai ser... vai ser... Eu acho que vai ser a sinestesia. Mas não sei, não. O que você acha, Claudinei? Esse 16 não é visão, não? 16? O 16 já foi. Não. O 16 é jurar. Se alguém jurar pelo santuário. Tá faltando agora só o 15. É porque eu não deixa eu marcar na minha Bíblia aqui, porque eu me embaralhei na minha própria Bíblia. Uhum. Espera aí, rapidão. Então, é o Tá 24 aí, ó. É o 24, então, aí, ó. Guia cegos, com um mosquito, mas engole um camelo. Tá cego, né? Engole um camelo aí. Tá faltando quantos aqui? Você falou que falta... Tá faltando só o 15 e o 25. Não, Não, porque... 24? E esse O 24 aí, 24 não é, Claudinha? não. Não é, não? Não é ai, não. Ah, não, é 24 não complementando. É complementando. Uhum. Então, vamos lá. É isso mesmo. Tá faltando só o 15 e o 25. Não entrais nem permitir que eles entrem. É porque eu fixei num versículo aqui que já está aqui, ó. Fechai o reino diante dos homens. É esse aqui. Então, o verso 13 já foi, certo? O primeiro ai já foi. Agora, esse outro ai, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorrais o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que era. A ideia de viajar por terra e por... qual aqui, hein? É esse aqui do... Onde que está aqui? Os humildes... É da misericórdia, né? Sinestesia, é esse aqui. Esse aqui é percorrai, reis, percorra. Percorra o mar e a terra para fazer prosélito. E por último, então... Eu não, Claudinei. Por que viajar por terra tem a ver com sinestesia? Questão de músculo, né? Ali, paralíticos andam, né? Estão viajando, andando por terra. Entendeu? É um movimento de andar, né? Entendi, obrigada. E o que ficou por último, então, é semelhante aos sepulcros, é o verso 25. Ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas dentro estão cheios de roubo e cobiça. Roubo, né? Roubo. O desejo aí, né? O visão, o desejo, olha esse desejo, aquele ali. É verdade. Eu associei, na verdade, o roubo à questão da falta, né? Você rouba, você deixa o outro em falta. A ideia de chorar é isso, né? A falta de alguma coisa, a necessidade de alguma coisa. Mas pode ter a ver também, Claudinei, porque cobiça, que fala aqui, que por dentro são cheios de ganância e cobiça. A cobiça começa quando a gente vê, né? Exatamente. A gente vê e cobiça, e deseja aquilo. Exatamente. A ganância cega os olhos. Top. É isso aí. Top. Fechamos? Sim ou não? Muito bem. Muito bem. Tem mais 7? Tem mais questão desse 7 aqui nos
nos evangelhos. A gente vai dar uma pausa agora, a gente vai voltar às 7h30. Tá? A gente volta às 7h30. E eu quero só dizer com vocês que tem alguns aspectos na carta, no Evangelho de João, que também tem a fórmula sétupla, e vai entrar nessa nossa tabela aí. Jesus Deixa eu dos só crentes. fechar.